Hoje a gente vai fazer uma batalha num game lendário que é o Crysis 1, um jogo que na época que lançou era extremamente pesado e quase impossível de rodar na maioria dos computadores brasileiros. Então o pessoal suava mesmo para rodar esse jogo. E agora, como se não bastasse, com a evolução dos hardwares, lançaram o Crysis 1 Remaster. E tem muita gente aí tendo problema para rodar esse jogo no máximo. Nesse vídeo a gente vai testar dois grandes processadores e é claro que a gente não vai colocar esse jogo no máximo. Porém, a gente vai testar um jogo que é muito querido pela galera, que inclusive era um jogo que foi lançado à frente da sua época, não acompanhando o desenvolvimento dos consoles, mas lançado para o computador. De antemão, já deixe o seu joinha no vídeo para economizar a fadiga e vamos nessa! O meu nome é Fabrício e eu sempre estou à procura das peças de computador que são o maior custo-benefício do momento. E recentemente eu topei com dois grandes processadores que me chamaram a atenção: o Xeon E5-2620V3 e o Ryzen 7 1700 Pro, que apesar de ser um ótimo custo-benefício, custa 5 vezes mais que o Xeon. Então decidi organizar uma batalha entre os grandes reis do custo-benefício. Quem será que leva a melhor? Seja bem-vindo ao canal PC do Fafá, você está assistindo a série Ryzen vs Xeon. Detalhes rápidos sobre o teste. A placa de vídeo utilizada vai ser uma GTX 1060 de 6 GB. Estaremos utilizando 16 GB de memória RAM de 2666 MHz, que vai estar operando na sua frequência normal com o processador Xeon e a 3200 MHz com o Ryzen 7 1700 Pro. O programa utilizado para a gravação da gameplay é o OBS Studio. Para mais detalhes sobre as especificações, consulte a descrição do vídeo. Os gráficos do game foram setados para o mínimo em HD, fazendo com que a placa de vídeo não seja levada ao limite, mas sim os processadores. Do lado esquerdo nós temos o Xeon e do lado direito nós temos o Ryzen, e logo de cara a gente já percebe que a disputa é bem acirrada e os dois processadores trazem um desempenho bem similar. Mas pelo menos nessa primeira cena o Xeon tem atingido picos maiores de FPS. Quanto ao nível de utilização, o Ryzen está sendo utilizado na casa dos 24 a 28, 29%, enquanto o Xeon está sendo utilizado entre 25 e 31% de uso. Levando em consideração que o Ryzen 7 1700 Pro tem 2 núcleos a mais que o Xeon E5-2620V3, significa que o jogo está conseguindo extrair mais potência do Ryzen 7 1700 Pro. Afinal, 30% de uso do Ryzen e 30% de uso do Xeon corresponde a uma carga de potência diferente. Só que ainda assim, como podemos ver, mesmo com o Ryzen sendo bem mais utilizado do que o Xeon ainda está ganhando em desempenho. Outra coisa interessante que está acontecendo nesse teste é que os dois processadores estão consumindo praticamente a mesma coisa. Nos testes anteriores que a gente fez, o Xeon normalmente consumia sempre um pouquinho mais, mas agora está equilibrado. A gente pode reparar nesse caso que o Ryzen também está consumindo cerca de 1 GB e uns quebradinhos de memória RAM a menos. E isso pode estar causando a diferença de desempenho. Mas também não podemos esquecer que o Ryzen está com as memórias overclockadas a 3200 MHz em Dual Channel, enquanto o Xeon, que tem a sua frequência base de 1866 MHz, mesmo trabalhando em Dual Channel, acaba perdendo bastante no quesito frequência de memória em relação ao Ryzen. Mas isso não está alterando o desempenho, como você pode ver. É notável também que os processadores não chegariam a 100% de uso por questão de otimização do game. Na maior parte do tempo a placa de vídeo trabalhou abaixo de 80% da sua capacidade, o que significa que ela não estava prendendo o desempenho do processador. Aliás, de nenhum dos dois processadores. O uso de memória de vídeo dos dois lados foi bem semelhante e mesmo rodando o jogo em HD no gráfico baixo, utilizou muita VRAM, que é a memória dedicada para o vídeo. Eu usei uma placa de vídeo de 6 GB e com ambos os processadores o jogo utilizou praticamente todos os 6 GB da placa de vídeo. Isso não é o suficiente para retardar o desempenho do jogo a ponto de atrapalhar o teste do processador, mas se o jogo utilizasse mais memória além disso poderia causar bugs gráficos na tela. Na maioria dos testes feitos nessa série, a gente tem encontrado resultados bem estranhos.
Ou o Xeon E5 2620V3 é um processador melhor do que nós imaginamos, ou o Ryzen 7 1700 Pro não é isso tudo que a gente pensava. Nesse caso, a gente ainda pode dar um desconto por Ryzen 7 1700 Pro, porque esse game é um remaster de um jogo que foi lançado há muito tempo atrás, então com toda certeza ele não consegue utilizar todos os recursos do processador. Ainda assim é necessário fazer mais testes comparando essas duas configurações, ainda mais nos jogos mais recentes. Isso vai poder nos dizer se o Xeon tem perdido desempenho com as novas gerações dos games. Também vai ser interessante fazer mais testes com emuladores, já que eles usam instruções que normalmente os jogos não têm utilizado hoje. No duelo de hoje, os dois processadores atingiram resultados ótimos, mas eu acredito que o Xeon E5 2620V3 acabou ganhando a batalha novamente. Ainda é difícil acreditar que um processador de R$130 consegue bater de frente com um processador que custa 600. Claro que isso considerando valores do AliExpress. Infelizmente, nesse jogo, o Ryzen 7 1700 Pro, além de perder em questão de FPS, acabou perdendo também na questão de utilização de recursos, porque ele utilizou mais recursos do que o Xeon, já que ele é mais poderoso, se tratando de especificações, e mesmo assim não conseguiu atingir um resultado melhor que ele. Esse teste está sendo bem interessante para mostrar que às vezes menos é mais, e que quando você quiser montar o seu PC Game você vai ter que levar em consideração a otimização das peças, não só as especificações técnicas. Como você pode ver, um processador Xeon, que sempre foi tratado como um processador ruim para games, tem surpreendido bastante em relação ao custo-benefício e ao desempenho monstruoso. Eu recomendo que você assista aos outros jogos testados nessa série para você ver a realidade do mundo dos hardwares. Se o conteúdo do vídeo foi relevante para você, eu aconselho também você se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!